Então, bom dia a todos, né? Prazer tê-los aqui. Hoje é a parte da nossa reunião científica e o nosso apresentador é o Dr. Vitor Tardelli, que se formou na Escola Paulista de Medicina e ele fez uma revisão sistemática muito consistente sobre dependência de estimulantes. Ele foi para a Columbia University e hoje ele está fazendo o doutorado sob supervisão do professor Tiago Fidalgo. Então, eu estou notando aqui que está o pessoal de Moçambique, já tem pessoas de outros países também acompanhando a reunião clínica. Vitor, a palavra está com você. Legal tê-lo de volta no departamento e apresentando a reunião clínica. Acho que era bom todo mundo ligar o microfone. Isso. Bom, professor, muito obrigado pela introdução. O prazer é todo meu, um prazer muito grande mesmo estar de volta, né? Eu fiz graduação, residência na escola, então desde 2008, né? Que nós já estamos por aí. E acho que vai ser uma ótima oportunidade aí de mostrar o que a gente já fez até agora, né? A gente vai falar um pouquinho até de outros trabalhos que a gente fez, mas acho que antes de começar, o Tiago gostaria aí de falar um pouquinho também. Então, acho que a ideia é que o Vitor, junto com a apresentação dos dados do doutorado dele, os dados que ainda são os dados iniciais, a gente ainda espera muitos frutos aí desse doutorado, que já não deu pouco, já temos coisas bem relevantes, que a gente possa discutir um pouco o panorama do tratamento da dependência de estimulantes no mundo e no nosso país. Que a gente sabe que são ainda um problema bem significativo. Acho que nos Estados Unidos eles vêm se questionando muito o quanto que eles deixaram de lado a discussão sobre estimulantes em função da emergência dos opioides, mas o quanto os estimulantes não são um problema resolvido e que ainda merecem muita atenção. E aí o Vitor, como o professor Jair já começou a dizer, tem sido absolutamente brilhante aí ao longo do doutorado, tem sido um aluno absolutamente acima das expectativas, então acho que podemos esperar uma boa apresentação e muitos bons resultados ainda pela frente. E aí vou dar a palavra, eu retomo no final, depois que ele apresentar alguns dados, eu volto para fechar um pouquinho da apresentação. Bom, muito obrigado também ao Tiago, meu orientador, que incansavelmente esteve aí presente durante todo esse processo aí da gente conseguir fazer as revisões, né, da gente conseguir fazer toda a parte estatística, né, ele foi me ajudando, a gente foi construindo uma coisa junto bem legal. Muitas parcerias que a gente fez também, então eu vou começar a apresentação, e aí eu vou deixar a parte final para o Tiago falar e a gente faz um bate-bola aí. Então eu vou compartilhar minha tela. Todo mundo vê? Todo mundo vê? Sim, Vitor, manda bala. Sim, Vitor. Beleza, eu vou. Bom, gente, então a gente vai falar um pouquinho sobre a dependência de estimulantes, né? Quando a gente fala em estimulante, a gente fala no Brasil principalmente de cocaína, mas ao redor do mundo existem lugares em que o uso de metanfetamina também é endêmico, então a gente vai falar um pouquinho das duas coisas, mas tentar enfatizar na cocaína, que é o nosso maior problema, né? E a gente vai falar principalmente de tratamento, então em que ponto nós estamos e aonde a gente pode chegar. Bom, só para dar um panorama, a dependência de estimulantes é um problema de saúde pública global, né, com maior relevância nas Américas, Europa, Oceania e no leste e sudeste asiático, então, né, compreende aí uma parte bem grande do planeta. Eu deixei essa figurinha aqui para falar, né, hoje nós estamos vivendo um problema de saúde pública global, que envolve o uso de máscaras, mas assim, para fazer um paralelo, né,
a gente tem essa questão dos estimulantes, que é uma coisa que assola uma parte considerável do globo e é um problema endêmico, né? Então, que há muito tempo já está aí. As anfetaminas têm mais usuários, né? A gente pegou prevalência de último ano do que a cocaína, então são 27 milhões contra 19. E a segunda classe de substâncias psicoativas que mais mata por overdose. Perde só dos opioides, né? Como todo mundo sabe, o hemisfério norte vive uma crise de opioides, e aí a mortalidade por overdose nos Estados Unidos entre 2015 e 2017, a expectativa de vida do país como um todo diminuiu nesses 3 anos. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde a gripe espanhola. Claro que agora com o Covid, né, esses dados vão ficar bem bagunçados, mas enfim, esse é só um indicador aí da severidade da epidemia de opioides que eles estão vivendo lá. Mas depois dos opioides, globalmente, quem mais mata é a dependência de estimulantes, e no Brasil a gente não tem um problema tão grande assim com opioides. No Brasil, aí, só para a gente situar com relação às prevalências, a gente tem uma prevalência de 3,1% já tendo usado cocaína ao longo da vida, e uma prevalência também não desprezível de 1,4% de indivíduos que já usaram anfetamina sem receita médica ao longo da vida. A gente não, essa estatística não inclui quem usou anfetamina com prescrição médica, com indicação médica, né? E falando de último ano, 0,9%, quase 1 em cada 100 brasileiros usaram cocaína no último ano. Para as anfetaminas também é uma proporção menor, mas também não desprezível, de 0,3%. Com relação à dependência, a gente tem aí mais ou menos 1/5 dos que usaram no último ano sendo dependentes de cocaína, né? Então 0,18% e 0,01% dependentes de anfetaminas. No Brasil, o modelo de tratamento mais frequente são as internações em comunidade terapêutica, né? Estudo segundo o Levantamento Nacional sobre o uso de drogas, que foi feito em 2017, 2018 pela Fiocruz. E aí, né, já que a gente apresentou o problema, já que a gente fez esse panorama, a pergunta que obviamente emerge é como a gente vai tratar. Esse slide aqui, acho que o pessoal não estava esperando, mas eu sempre coloco para chamar atenção para uma coisa que no debate sobre tratamento de dependência química é muito importante. Acho que boa parte de vocês devem conhecer. Esses são Chitãozinho e Chororó, dupla sertaneja que já está aí há bastante tempo, e o maior sucesso da carreira deles é uma música que se chama Evidências, né? Até o refrão ele fala em negar as aparências e disfarçar as evidências, né? Então, quando a gente fala em tratamento de dependência química, a gente tem essa temática muito permeada por discursos morais, por discurso ideológico, e a gente tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente está falando sobre isso, para tentar se ater ao que existe de científico a respeito do tema, né, para a gente tentar garantir ao nosso paciente o melhor tratamento possível, baseado nas evidências que a gente tem, né, e deixar um pouquinho de lado a carga moral que vem quando esse assunto, inevitavelmente vem quando esse assunto vem à tona. Então, a gente tem que se pautar nas evidências da mesma forma que a gente faz tratando qualquer outro transtorno mental ou qualquer outra doença clínica, né? Só para complementar, tem essa frase aqui do Edward Deming, que sem dados, você é apenas uma pessoa com opinião, né? E a gente não precisa de mais opiniões, a gente precisa de mais dados, né? As opiniões baseadas em dados são muito bem-vindas, mas as opiniões sem dados, elas acabam ficando um pouco empobrecidas e não qualificam o debate. Então, quando a gente fala em tratamento de dependências estimulantes, a gente já parte de uma escassez muito grande, né? A gente já parte de um arsenal muito limitado. Falando primeiro das intervenções psicossociais, né? Então, se a gente fala em tamanho de efeito, né? A intervenção que tem maior tamanho de efeito para a dependência de estimulantes, eu vou falar no próximo slide qual é, mas é uma intervenção psicossocial, não é farmacológica. E aí, só para situar um pouquinho na história, né? O tratamento ambulatorial intensivo é aquele modelo de tratamento que a gente tem nos Estados Unidos, né? Que a gente vê muito até em filme, com muita heterogeneidade. Então, é um tratamento ambulatorial em que pode incluir terapia individual, terapia de grupo, que tem uma eficácia relacionada à intensidade de tratamento, ou seja, ao número de horas por semana em que o indivíduo é tratado, embora isso também na literatura seja um pouco controverso, e combina intervenções familiares, intervenções individuais, intervenções em grupo, né? Então, isso pode incluir 12 passos, pode incluir
terapia psicodinâmica, pode incluir uma série de intervenções, e aí é uma coisa que, né, acabou se tornando um modelo vigente mais pela custo-efetividade em relação ao tratamento hospitalar, sendo que para desfechos de recaída não havia diferença, né? Então, o tratamento ambulatorial intensivo ganhou força pela não inferioridade em relação ao tratamento hospitalar. A terapia cognitivo-comportamental já tem um corpo de evidências mais robusto, né? E basicamente se pauta, né, em estratégias de coping para lidar com fissura, né? Então, assim, no momento da fissura, preparar o indivíduo para que essa fissura não se transforme num uso e assim você previne a recaída, né? E aí esse estudo do Mode Griffin, que é bastante citado, mostra que a TCC é superior à estratégia de 12 passos da promoção de abstinência. Nos Estados Unidos, a estratégia de 12 passos ainda é o modelo hegemônico, embora haja, né, tanto a TCC como o manejo de contingência, que eu vou falar agora, sejam modelos com um tamanho de efeito muito maior, né? Mas tem uma questão cultural, existe um certo preconceito de quem aplica 12 passos com manejo de contingência, embora esses modelos de tratamento não sejam mutuamente exclusivos. Bom, todo mundo sabe que quando a gente vai tratar dependentes químicos, né, a gente já tem que partir sabendo que a gente vai ter uma taxa de absenteísmo muito grande, né? Acho que os residentes, né, todo mundo que passou pelos ambulatórios aí está acostumado com um índice de faltas muito grande, e isso acaba sendo um pouco frustrante, demonstrando um pouco a nossa impotência, né? E se isso vale para o tratamento ambulatorial, isso vale também para os ensaios clínicos, né? Então, esse é um problema que faz com que os ensaios clínicos tenham muita dificuldade em comprovar a eficácia de qualquer intervenção que seja, uma vez que os pacientes abandonam muito. Então, mesmo se você tiver um elixir da cura, se você não tiver os pacientes lá por um período de tempo suficiente para que você consiga demonstrar superioridade estatística, você não vai conseguir comprovar a eficácia do seu elixir da cura no ensaio clínico com uma taxa de absenteísmo extremamente elevada. O manejo de contingência é uma intervenção psicossocial que, além de ter evidência bem robusta para a promoção de abstinência, é uma estratégia muito versátil que pode ajudar também em outros objetivos, né? Então, ela pode ser usada para retenção ao tratamento, para adesão medicamentosa, entre outros, né? Ela, inclusive, pode ser feita em combinação com a TCC, em combinação até com 12 passos e outras estratégias, né? Então, assim, é uma intervenção muito interessante porque ela é eficaz em promover a abstinência, ela pode ser usada para outras finalidades além de promoção de abstinência, e ela pode ser usada em combinação com outras intervenções psicossociais. Então, é uma carta na manga que é extremamente necessário para tratamento de dependência química em geral, e a gente falando aqui de estimulantes, essa revisão sistemática que a gente pegou, né, que coloca o manejo de contingência como padrão ouro, é sobre cocaína, mas existe evidência para praticamente todas as substâncias, principalmente as ilícitas, tá? E o que é o manejo de contingência? Ele parte de um princípio muito simples, que é promover reforço positivo a um comportamento que a gente quer que aconteça. Dessa maneira, reforçando um comportamento desejável, a gente quer aumentar a frequência, né? Então, você premia um comportamento que você quer com o objetivo de que isso aconteça mais vezes, né? Então, o mais comum que a gente vê em ensaios clínicos aí é justamente premiar um exame de urina negativo que indica que o indivíduo não usou a substância, enfim, de abuso nos últimos dias. Então, aí a pessoa é premiada, né? Não diretamente em dinheiro, geralmente com vouchers. Tem várias modalidades, a pessoa pode receber vouchers de valor escalável, ela pode participar de um sorteio com chances escaláveis também de ganhar um prêmio maior, etc. Né? Tem várias maneiras de aplicar. Como eu falei, é bastante versátil, dá para usar para promover também retenção ao tratamento, o que torna ela muito interessante para os ensaios clínicos, em combinação com outros tratamentos, sejam eles psicossociais ou farmacológicos. E a gente fez, né, para o primeiro trabalho aí do doutorado, uma revisão sistemática de manejo de ensaios clínicos que usavam manejo de contingência com tratamento farmacológico em transtornos por uso de estimulante. A gente publicou ela em 2018, no final,
E partimos da premissa, né, levantada aí por essa revisão do Pembert de 2010, de combinar manejo de contingência e tratamentos farmacológicos, né? Da mesma maneira que eu estava falando, a gente tem muita dificuldade, com ensaios clínicos de medicação em manter os pacientes aderidos, né? Mais para frente a gente vai falar da revisão com tratamento farmacológico e isso vai ficar mais ilustrado. Mas o que a gente procura observar é se há um efeito sinérgico. O que significa efeito sinérgico? Uma intervenção sozinha tem determinado impacto, a outra intervenção tem determinado impacto, e as duas juntas teriam um impacto maior do que a soma dos impactos individuais. Tá? E o objetivo nosso é tentar enxergar se o manejo de contingência e o tratamento farmacológico tem esse efeito sinérgico. Qual que era a nossa sustentação teórica aí para começar? De que com o manejo de contingência, os pacientes ficariam mais aderidos ao tratamento, ao estudo, e dessa maneira, um tratamento medicamentoso que tivesse um efeito real, poderia ter a oportunidade de demonstrar seu efeito com os indivíduos mantidos em tratamento sob uma quantidade de tempo adequada. Nossa revisão teve 21 ensaios clínicos randomizados que usaram o manejo de contingência e uma medicação ao mesmo tempo. 18 deles usavam manejo de contingência para abstinência e 6 para retenção ao tratamento. Então, vocês vão ver que 6 com 18 dá 24. Alguns estudos usavam manejo de contingência para mais de uma finalidade. Então, aí, de novo, a versatilidade dessa intervenção. Para deixar os resultados bem sumarizados, a gente pegou, né, como a gente não conseguiu fazer meta-análise devido à grande heterogeneidade aí de medicações e desfechos, a gente tentou pegar a superioridade em pelo menos um dos desfechos de interesse, né, que era abstinência, retenção ao tratamento, diminuição do uso. E a gente observou que os estudos com manejo de contingência mais medicação eram superiores, aí a gente incluiu nessa barra da esquerda, né, tanto a superioridade em relação a um grupo só com CM, como a um grupo só com medicações, como a um grupo com nenhum dos dois. Né? Então, o grupo mais eficaz, né, em 10 dos 21 estudos, foi o de manejo de contingência mais medicações. O manejo de contingência sozinho foi mais eficaz até que o grupo combinado em 3 estudos, o grupo com medicação foi mais eficaz só em um estudo, e a ausência de superioridade, né, das intervenções para qualquer desfecho aconteceu em 7 dos 21 estudos. Né? Então, a gente vê que a combinação realmente, né, embora esse não seja a forma mais adequada de sumarizar resultados, a gente percebe aí que existe um efeito promissor na combinação. Né? Esse gráfico aqui incorpora os estudos onde o manejo de contingência foi superior sozinho e as medicações, né, superiores de maneira isolada à combinação. Então, assim, isso aqui é só para ilustrar que o manejo de contingência, né, seja sozinho, seja combinado, foi superior às demais intervenções do estudo, em mais estudos do que as medicações. Né? Então, o que comprova aqui, né, como a gente já sabe que existe um tamanho de efeito maior para manejo de contingência do que as medicações que a gente conhece atualmente, essa intervenção, até se você for somar em estudos individuais, claro que você não vai fazer o tratamento estatístico mais adequado dessa maneira, mas você consegue enxergar também que existe uma superioridade, uma promessa na intervenção em si e na intervenção combinada com a medicação, como no slide anterior. Como eu já disse, né, a gente não pôde fazer uma boa síntese quantitativa porque havia muita heterogeneidade entre os estudos. Tinha estudo com antidepressivo, estudo com medicação agonista dopaminérgica, estudo com naltrexone. Os desfechos também eram muito heterogêneos e até os desenhos de estudo. Né? Alguns estudos eram fatoriais, né? Então tinham 4 grupos testando as 2 intervenções. Alguns estudos testavam manejo de contingência nos 2 grupos e usavam só 2 grupos, então era muito difícil a gente fazer uma meta-análise daí. Mas, de qualquer maneira, os resultados são encorajadores da combinação entre manejo de contingência e farmacoterapia e dão substrato aí para a gente acreditar no efeito sinérgico e recomendar que o manejo de contingência seja incorporado a ensaios clínicos futuros aí, de medicamentos. Bom, então aí a gente fala sobre posição de efeitos, né? A gente tem o efeito de um e o efeito de outro, pensando apenas na abstinência e na melhora em retenção ao tratamento.
que permite, né, que haja a possibilidade do tratamento demonstrar sua eficácia uma vez que os indivíduos do estudo estejam retidos, né? Então a gente consegue endereçar esse problema do absenteísmo e do abandono de tratamento, né? A gente ficou surpreso com o baixo número de estudos que usaram o manejo de contingência, né? Já que é uma intervenção que é muito consagrada na literatura, existe muito material mesmo falando sobre a eficácia do manejo de contingência, e ainda assim os ensaios clínicos randomizados usam pouco, tanto para se sobrepor com o efeito da medicação, como para aumentar a retenção ao tratamento. Agora, falando um pouquinho de tratamento farmacológico, né? Esse é um terreno pantanoso, né? A gente tem estudos pequenos que mostram evidência para alguns tipos de medicação, mas aí também, né, quando aparecem estudos maiores, a gente vê que isso não é tão consistente assim, revisão sistemática, meta-análise, que acabam tentando trazer uma resposta mais definitiva, no fim, trazem resultados pouco encorajadores, pouco animadores aí. Os antipsicóticos, né, principalmente a quetiapina, são medicações que têm demonstraram alguma promessa em estudos individuais, mas nessa revisão Cochrane que a gente colocou, não há suporte para o uso de antipsicótico para o tratamento de dependências estimulantes. A mesma coisa para os antidepressivos e para antagonista opioide, né? A gente pegou um estudo individual falando de naltrexone. Embora haja alguma promessa, existem muito poucos estudos e não tem revisão sistemática, né? Acho que não tem nem material para fazer uma boa revisão sistemática com antagonista opioide. E nesse momento, o cenário que a gente tem é de nenhuma medicação aprovada pelo FDA ou pela Anvisa para tratar a dependência de estimulantes. Bom, então, em face disso, a gente tem como opções mais viáveis atualmente os agonistas dopaminérgicos, principalmente os psicoestimulantes, e aquelas medicações que têm um efeito combinado de agonista de GABA e antagonista de glutamato, né? Então, ele é agonista do neurotransmissor mais inibitório e antagonista do mais excitatório. E, claro, o tratamento de comorbidades, né? Que aí pode ser um confundidor até da eficácia, por exemplo, de um antipsicótico, né? Ou de um antidepressivo, para o tratamento da dependência estimulante. Se essa dependência tiver uma comorbidade psiquiátrica junto, tratar a comorbidade muito possivelmente vai fazer com que aquele indivíduo tenha melhora também da dependência. Falando brevemente sobre o topiramato, né, existe uma revisão de 2016 com poucos estudos, né, que encontrou um risk ratio de 2,43 para abstinência sustentada, né? Então, assim, um efeito de uma magnitude bem importante, eles consideram magnitude grande acima de 2, mas é uma medida que veio só de 2 estudos, né? Já saíram outros estudos com topiramato depois de 2016, não muitos, mas eles foram limitados aí pela heterogeneidade de desfecho, tanto que esse desfecho que foi o principal, né, o carro-chefe do estudo, veio de 2 estudos de um universo de 5. Então, os resultados, apesar de demonstrarem alguma promessa, são pouco conclusivos, né? E a gente precisa, então, de mais ensaios clínicos com topiramato para a gente poder esclarecer se existe essa promessa, se converte mesmo numa coisa mais robusta e eficaz, ou se vai ficar na promessa. Com os psicoestimulantes, a história é diferente, é uma discussão muito mais antiga, né? Desde os anos 80, que se tenta usar psicoestimulante no tratamento de dependência de estimulantes, né, quando houve aquela epidemia de dependência de cocaína nos Estados Unidos, conhecida no fim dos anos 80, começo dos anos 90. E aí, por muito tempo, se tentou usar psicoestimulantes, aí, metilfenidato, as anfetaminas de prescrição, principalmente dexanfetamina, mas desde o início, né, os estudos eles tinham desfechos muito ambiciosos, né, geralmente o desfecho era binário, era abstinência sobre o período total do estudo ou não, né? Então era muito difícil que o indivíduo conseguisse chegar no 100, então você tinha números muito pequenos, o que dificulta a análise estatística, né? E você tinha doses muito baixas e muita preocupação com efeitos adversos da medicação, né? E que foi uma coisa, um pudor que foi diminuindo à medida que os estudos foram mostrando que não há diferença em efeitos adversos sérios e cardiovasculares, como a gente coloca aqui no final. Mas no início os estudos tinham muito receio com relação a isso. Existe então, para a gente tentar
sumarizar aí uma revisão Cochrane de 2016 de psicoestimulantes para dependência de cocaína. Havia resultados significativos para a promoção de abstinência sustentada, que também é um desfecho binário, né, que atingir a abstinência sustentada por 3 semanas em qualquer momento do estudo. Então, ou você atinge, ou você não atinge, né, não é uma variável contínua. E esses resultados eram mais acentuados com anfetaminas de prescrição e com bupropiona. Uma outra revisão Cochrane, dessa vez para dependência de metanfetamina, não encontrou nenhum benefício em qualquer desfecho. E não havia também diferença em desfechos de segurança, em efeitos adversos sérios e efeitos adversos cardiovasculares. Ele coloca aqui os dois colocam aqui na discussão que são necessários estudos para avaliar efeitos adversos leves e efeitos adversos no longo prazo, mas em efeitos adversos de maneira geral sérios e cardiovasculares, que são as preocupações mais prementes, não havia desfecho entre o psicoestimulante e o placebo. Então, isso é uma coisa que a gente vai também levar em consideração para o nosso estudo, né? Para falar um pouquinho do tratamento com agonista, né, que a gente chama de terapia de substituição, já é a primeira linha para o tratamento de dependência de opioides, né, com metadona e com buprenorfina, e para tabagismo com adesivo de nicotina e até mesmo, de certa forma, com a vareniclina. E a ideia toda é substituir a droga ilegal usada por uma medicação que tenha propriedades similares, mas garantindo que haja monitoramento de dose, então a dose é definida pelo médico cuidador, o maior tempo de meia-vida para que o indivíduo não tenha picos e depois sintomas muito agudos de fissura e abstinência, administração oral, para você evitar a administração injetável, né, que tende a ter também um pico mais elevado, e o acompanhamento por um serviço de saúde, caso haja qualquer problema, né? Então, você vai oferecer uma outra medicação com propriedades tanto farmacológicas como comportamentais parecidas, mas garantindo aí uma dose controlada, uma boa procedência, um tempo de meia-vida longo, para que você evite aí a fissura e evite overdose, evite também o uso injetável, e aí você tem todo um aparato de serviço de saúde acompanhando. Dessa maneira, você pode reduzir essa dose, né, paulatinamente, e fazer com que o indivíduo não sofra tanto com fissura e sintomas de abstinência. Dessa forma, você previne a recaída. Os efeitos adversos, então, eles têm que ser minimizados e controlados. E esse estudo aqui do DARC, né, é um grupo australiano que fez uma análise de quais são as medicações aí que são adequadas para terapia de substituição, né? Então, você tem que ter propriedades agonistas, então você tem que ter uma medicação que haja no mesmo receptor do que a droga de abuso. Dessa maneira, você tem, como no último item aqui, efeitos comportamentais semelhantes à substância de abuso, então você precisa ter uma saliência, o indivíduo tem que querer usar a sua medicação para garantir que ele continue indo na clínica, tá? Isso pode gerar alguma polêmica, mas é muito importante para o sucesso da terapia de substituição. Estabilidade farmacológica, então você tem que manter uma meia-vida minimamente prolongada. Dose escalável, tanto para cima como para baixo, né? Principalmente para baixo. Não toxicidade, então você também não pode dar uma droga que vá causar dano ao seu indivíduo, e tem que reduzir a fissura, né? Então, a saliência é importante, tanto para manter o indivíduo em tratamento, como para reduzir fissura e sofrimento, e dessa maneira reduzir de maneira indireta, mas bem direta, o uso da substância de abuso. E aí entramos na nossa revisão sistemática, né, de psicoestimulantes de prescrição para o tratamento de transtornos por uso de estimulantes. A gente fez uma revisão sistemática com meta-análises, né? Já existia aquela da Cochrane de 2016, mas de lá para cá houve novos estudos que permitiram que a gente fizesse uma revisão com um escopo um pouco modificado, um pouco diferente do deles, e com um número maior de estudos incluídos, principalmente de estudos mais recentes e de melhor metodologia. A gente optou por manter só os psicoestimulantes de prescrição, né? A gente não incluiu, por exemplo, a bupropiona, que teve bons resultados na revisão anterior, e se ateve a anfetaminas de prescrição, metilfenidato e modafinil, pela potência dopaminérgica, que basicamente é a capacidade que essa droga tem em disponibilizar a dopamina na fenda no sistema de recompensa, né? Seja por inibição do transportador de dopamina, seja por aumento da secreção, como nas anfetaminas. E aí a gente incluiu estimulantes, cocaína e metanfetamina, mas a gente separou as análises depois. Foram 38 ensaios incluídos, com quase 3.000 pacientes.
né, os nossos desfechos de interesse foram principalmente a abstinência sustentada, com 2 a 3 semanas, né, de abstinência sustentada em qualquer momento do estudo. Isso, né, o desfecho de interesse que a gente colocou, além de ser um desfecho que tem relevância para o longo prazo, né, assim, existem outros estudos que mostram quais desfechos são mais pertinentes pensando no longo prazo do paciente, né, esse desfecho a gente escolheu tanto por isso, por ele ser um desfecho que prevê uma melhor resposta depois do fim do trial, do ensaio clínico, como por ser um desfecho que estava muito disponível nos ensaios clínicos que a gente colocou. Quando a gente vai fazer uma revisão sistemática, a gente está à mercê dos trabalhos dos outros, né, do que já existe. Então, esse desfecho estava bastante disponível, né, na literatura. O desfecho de duração máxima de abstinência estava bem menos disponível, mas a gente conseguiu fazer alguma análise também. O uso da droga, então, essa é uma variável contínua, que não é baseada em abstinência, é uma tendência dos ensaios clínicos mais recentes, não se fiar só em desfechos baseados em abstinência. Então a gente coloca aqui redução em uso de droga como uma coisa quantificável e importante, e a já muito citada retenção ao tratamento. A gente usou a ferramenta GRADE para avaliar a evidência obtida para cada desfecho. Esse slide é um slide muito importante na interpretação dos nossos dados. Tá? O GRADE usa essas fontes de viés para a gente sumarizar os estudos, né? Então, existe na aleatorização os 2 primeiros, o cegamento os 2 seguintes. Esse que tem mais vermelhinho é o attrition, que seria o abandono de tratamento. E outros, a gente fala aí de viés de relato, enfim, estudos que só coloquem desfechos onde houve achados positivos e outras fontes. O que chama muita atenção, olhando para esse gráfico, é o alto índice de abandono, né, em grande parte dos estudos. Né? Então, assim, com baixo risco de viés, houve uma proporção ínfima dos estudos, né? Mais da metade teve um risco de viés por abandono muito grande. A gente tem, então, tanto altas taxas de abandono, quantitativamente falando, como taxas de abandono médias mais desbalanceadas entre os grupos, né, que também é uma fonte evidente de viés. Então, quando a gente vai classificar, né, e sobre o cegamento, todos foram com risco incerto, porque a gente partiu do pressuposto, assim como as revisões Cochrane também fizeram, que essas medicações têm um efeito comportamental e o indivíduo pode perceber quem está usando. Né? O indivíduo usando uma dose, vamos supor, como em alguns estudos, 180 miligramas de metilfenidato, vai perceber que ele não está usando placebo. E da mesma forma, o clínico pode perceber isso também. Então, a gente deixou risco incerto de viés para cegamento para todos os estudos, porque os estudos são com medicações de efeito comportamental. Só aí, na escala de gradação aí do GRADE, a gente já parte do high, que é o melhor, para o moderado, porque a gente perde no risco de viés por cegamento, e do moderado para o baixo, por causa do risco de viés por abandono. Então, esse gráfico mostra que a gente parte para todos os desfechos, a gente já começa com evidência de baixa qualidade. E o que fez algumas evidências subirem o nível da qualidade foi justamente a magnitude do efeito, que é uma das poucas condições que permitem que a gente suba um nível na evidência. Geralmente a gente cai, né, por essas fontes aqui. Então, esse aqui foi o gráfico que a gente encontrou para abstinência sustentada, que é, né, um desfecho binário, ou você atinge ou você não atinge. Aqui é o nosso resultado total para anfetaminas, para metanfetamina e para cocaína. A gente obteve um resultado estatisticamente significativo, mas com uma qualidade de evidência muito baixa, né? E a heterogeneidade, por a gente incluir substâncias diferentes, também entrou e também fez parte do nosso julgamento para cair para muito baixa qualidade. Embora a qualidade também tenha sido baixa para cocaína e para metanfetamina, né, de novo, por abandono, por cegamento e por heterogeneidade de medicações diferentes e populações diferentes, a gente encontrou um diamante com um risk ratio de 1,7, que é um efeito considerável, um efeito, né, interessante, e com um limite inferior do intervalo de confiança de 1,26, né, que seria um benefício adicional aí de 26% em relação ao placebo. Né? A partir de 1,2, 1,25 é considerado clinicamente significativo, além de estatisticamente. Né? Então,
apesar do julgamento ter colocado como qualidade muito baixa, esse é um achado interessante de qualquer maneira. Quando a gente separou por medicação, né, e não por droga de abuso, né, a gente encontrou qualidade de evidência muito baixa e ausência de significância estatística para o modafinil e para o metilfenidato, né, até com alguma consistência, você vê que o metilfenidato, os risk ratios muito próximos, né, no modafinil também existe uma heterogeneidade que não foi tão grande, 29%. Esse estudo aqui, Schmitz 2012, ele foi um estudo um pouco com um N muito baixo, mas que acabou contribuindo muito para essa heterogeneidade maior. Só que aqui com as anfetaminas de prescrição a gente conseguiu uma evidência de qualidade moderada, que é o melhor que a gente pode conseguir num estudo com estimulantes, usando uma intervenção que já prejudica o cegamento, né? Então isso aqui para nós vale ouro, né? Tudo que a gente chamar de evidência de qualidade moderada é um sucesso retumbante, partindo das condições que a gente partiu, né? As anfetaminas de prescrição, por acaso, todos os estudos em que a gente encontrou aí o desfecho de interesse da abstinência sustentada foram com cocaína. Então a gente não teve prejuízo da heterogeneidade pela medicação e nem pela droga de abuso. A gente teve um resultado robusto, clinicamente significativo, pegando aqui o intervalo de confiança mais baixo, e a gente pode enxergar aqui que tem bastante, de novo o Schmitz 2012 atrapalhou, tinha um braço de anfetaminas e um braço de modafinil, por isso que ele aparece nos dois. Mas a gente consegue ver aqui que existe uma consistência aqui ao longo do gráfico, que é muito encorajadora, né? Então a gente conseguiu aqui um risk ratio de 2,44, que tem uma relevância clínica importantíssima, ainda mais numa condição que tem tão pouco, um arsenal tão pequeno de possibilidades. As análises de grupo para abstinência sustentada, de subgrupo, aliás, que a gente fez, só para trazer resultados adicionais, a gente tem que pacientes com dependência comórbida de heroína têm resultados melhores do que aqueles que não têm. Nós vamos falar disso melhor no próximo slide. Mas com risk ratio interessante, de mais do que 2, né, com qualidade de evidência baixa. Quando a gente usou doses maiores que as doses máximas do FDA para outras condições, então a gente usou de 60 para cima de dexanfetamina, de 72 para cima de metilfenidato e de 400 para cima de modafinil, a gente também encontrou resultados melhores, né? Em comparação com estudos que usaram doses mais baixas. Isso é uma coisa que faz muito sentido, existe tolerância cruzada, né? Então se a medicação é agonista, é substituta para tratar, ela também é agonista e é substituta para gerar tolerância, né? Então usar doses baixas de psicoestimulantes para indivíduos que estão constantemente expostos a doses muito altas não faz muito sentido, e isso foi endossado aqui pelo nosso achado, apesar da qualidade muito baixa pelos fatores que a gente já discutiu. Estudos que usaram topiramato junto com o psicoestimulante foram só 2, mas tiveram um risk ratio bastante interessante também, e também qualidade moderada, até porque eram estudos com cocaína, com as mesmas medicações, né, e que tiveram aqui um risk ratio bem interessante, então de magnitude alta. Então a gente pode colocar aqui também como um ponto para estudos futuros, apesar de terem sido só 2. Quando a gente restringiu essas análises de subgrupo só para as anfetaminas de prescrição, que foi onde a gente encontrou o nosso resultado mais importante, a gente percebeu que eliminou-se a confusão aqui em relação à dependência de heroína, né? Então, os pacientes com dependência de heroína e os sem dependência de heroína tiveram resultados muito semelhantes quando a gente restringiu só para cocaína e anfetamina de prescrição. Então, provavelmente, o que deu a diferença, né, nos estudos anteriores, foi o fato de terem sido usadas outras medicações, enfim, a heterogeneidade, um pouco para metanfetamina, um pouco para cocaína, se bem que eu acho que não teve nenhum de metanfetamina com heroína comórbida. De qualquer maneira, é interessante que a gente perceba, né, que pacientes com dependência de heroína, de maneira geral, e agora restringindo, tiveram bons resultados, né? E isso pode dizer um pouco da parte que o Thiago vai falar melhor, sobre o modelo de cuidado que eles recebem, né? Eles são pacientes que já vão todo dia à clínica, são pacientes que já estão acostumados, né? Já estão aderidos ao serviço, que já estão acostumados com uma terapia de substituição, e isso talvez tenha feito com que esses pacientes tivessem resultados melhores, né? E falando da dose máxima de novo, né? Da dose máxima para outras condições ou acima, o risk ratio ainda maior do que a gente encontrou para o geral, quando a gente restringiu para anfetamina de prescrição e cocaína. Então, de novo, né, repetindo, nosso achado mais encorajador foram as anfetaminas de prescrição,
para tratamento de dependência de cocaína. A gente encontrou evidência tanto para promoção de abstinência, duração de abstinência, a gente não colocou aí, mas achou também, diminuição do uso ao longo do estudo e abstinência ao término do estudo, né, que é um desfecho mais recente, que os estudos mais recentes têm usado, né, porque, claro, né, se você conseguir 3 semanas de abstinência no começo do estudo, mas ao final do estudo você está pior do que você começou, isso talvez não seja tão interessante. Então, os estudos estão paralelamente medindo também a abstinência nas 3 semanas finais do estudo, né? Ou seja, se o indivíduo saiu do estudo abstinente, se o indivíduo saiu do estudo melhor. Como eu já disse, os efeitos comportamentais da medicação e os índices de abandono comprometem a qualidade de evidência desde o início, né? As anfetaminas de prescrição para tratar a dependência de cocaína são o mais encorajador. Só que enquanto a dependência de cocaína no Brasil é um importante problema de saúde pública, as anfetaminas de prescrição não são permitidas aqui pela Anvisa, né? Todo mundo, né, quem já ouviu falar, seja para qualquer condição, eu já ouviu falar no Adderall, né, que são os sais mistos de anfetamina, que são muito usados nos Estados Unidos para tratar transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né? Aqui no Brasil não é permitido. Então, justamente num país que precisa muito, que carece de boas intervenções com evidência, né, com eficácia consistente, essa alternativa que parece tão viável é proibida pela Anvisa. Bom, o que fez a nossa revisão com meta-análise mais interessante que as outras foram os estudos mais recentes, o que a nossa trouxe em acréscimo àquela que já tinha sido publicada em 2016. Estudos mais recentes, dados obtidos diretamente com autores, que a gente conseguiu, eles não, permitindo que a gente conseguisse, né, ter fazer uma análise mais completa, resultados mais contundentes, né? Claro, você vai aumentando o espaço amostral e reduz o intervalo de confiança, aumentando a confiabilidade do teu resultado. Restringir o escopo a psicoestimulantes de maior potência dopaminérgica e a maior abundância de estudos com as anfetaminas de prescrição, que foi o que a gente encontrou, onde a gente encontrou maior eficácia. E agora? Apesar das restrições, a gente encontrou qualidade de evidência moderada, né, que é o segundo melhor possível, e diante do nosso cenário é o melhor que a gente poderia ter conseguido. A gente, né, diante da ausência de evidência, favorecendo outros tratamentos medicamentosos, o próximo passo seriam os estudos de viabilidade e custo-efetividade desse modelo de tratamento, ou seja, um modelo ambulatorial, parecido com os disponíveis para opioides, né, com as clínicas de metadona, enfim, o Thiago vai falar melhor sobre isso. Esses ambientes de tratamento de opioide têm a custo-efetividade já bem consagrada, e agora a gente precisa saber se a nossa intervenção tem viabilidade e custo-efetividade. Então agora o próximo passo, depois das evidências que a gente encontrou, seriam os estudos de implementação para saber se essa intervenção é viável, se ela, né, no ambiente de vida real, não de ensaio clínico, né, com pacientes reais, sem tantos critérios de exclusão, se ele funcionaria, se ele seria possível no ambiente de comunidade, né, e se ele é custo-efetivo, né, se financeiramente ele é viável. E aí a gente já tem aqui os estudos com metadona e buprenorfina anunciando que pode ser que sejam viáveis também. Da mesma forma que a gente já tinha colocado no começo, liberação prolongada, doses elevadas, ingesta supervisionada e integração com tratamentos psicossociais baseados em evidência, os mesmos que a gente já tinha colocado antes. Claro que esses não são os únicos tratamentos psicossociais possíveis, mas são onde a gente tem mais estudo e mais segurança para aplicar algo que a gente sabe que tem eficácia já consagrada pela literatura, né? Existe urgência na implementação desses estudos porque os estimulantes causam um impacto em saúde pública muito grande, principalmente em países em desenvolvimento, que tem poucas alternativas para lidar com isso. E aí, falando, né, um pouquinho sobre a questão das evidências e o modelo hegemônico, existe esse estudo do Wegman, que saiu no Lancet Global Health, uns anos atrás, mostrou que tratamentos ambulatoriais baseados em evidência, com medicação, aos modos do que a gente está propondo, tem uma superioridade robusta, pouco, assim, uma superioridade imensa, gigantesca, em relação a tratamentos de detenção involuntária, né, que seriam tratamentos com internação involuntária, né, com esse viés mais cognitivo e sem intervenção baseada em evidência, que seria o tratamento medicamentoso e as intervenções psicossociais adequadas, né? E, infelizmente, esse modelo de detenção, esse modelo punitivo, é predominante em muitos países de desenvolvimento, né? Inclusive
No Brasil, o modelo de comunidade terapêutica, né, embora não sempre seja involuntário, não sempre seja punitivo, né, haja boas comunidades terapêuticas, é um modelo hegemônico e é um modelo que não tem evidências robustas, né, e geralmente não vai trazer aí um modelo medicamentoso baseado em evidência. E aí eu vou passar a bola para o Thiago, né, as nossas evidências de qualidade moderada, juntamente aí, juntando tanto a abstinência e os outros desfechos em que a gente achou evidências, né, de qualidade moderada, de qualidade baixa, mas enfim, a gente achou significância estatística em uma série de desfechos, tanto de abstinência como de quantidade de uso de droga, propõe um modelo de cuidado. Tá? E agora acabou minha parte, vou passar aqui para o rostinho do Thiago, e agora a gente para de compartilhar a tela. Bom, e aí, como o Vitor colocou, acho que com todos esses dados que a gente tem, que a gente conseguiu elencar e levantar aí através das revisões e da meta-análise que a gente fez, a gente passa a ter um modelo de cuidado que precisa ser repensado. E aí a gente tem uma revisão de revisões que mostrou que dependentes de estimulantes tendem a não buscar tratamento por, em primeiro lugar, não verem a necessidade do tratamento. O que a gente sabe que, embora seja um motivo para não busca de tratamento, talvez não seja o principal. Aqui no Brasil, a gente tem um levantamento da Fiocruz com 7.500 usuários de crack que viviam em cracolândias distribuídos ao longo de todo o país, que mostrou que 80% dos usuários de crack na Cracolândia têm interesse em fazer tratamento. Então, não ver necessidade do tratamento é um ponto que atrapalha a busca, mas é um ponto menor, provavelmente. Além disso, eles não buscam tratamento por terem baixa confiança no tratamento. A gente precisa lembrar que muitos deles já tiveram muitas experiências de tratamento, com relatos nem sempre muito bem sucedidos, por não acreditarem na eficácia dessas intervenções, pelo estigma muito forte ainda associado à dependência química. Então, acho que como o Vitor falou no início, falou agora no final da fala dele, a gente tem um estigma, um modelo moral, um modelo punitivista que afasta as pessoas do serviço de saúde, e a gente tem uma dificuldade estrutural, especialmente no nosso país, mas que a gente observa em vários países no mundo, de dificuldade de acesso ao serviço de saúde. E aí, por esse motivo, a ONU, na Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030, então nos Objetivos de Cuidado para 2030, a ONU elenca uma série de itens que precisariam ser trabalhados e desenvolvidos. O item número 3, ele diz respeito especificamente à saúde, e o item 3.5, ele ele diz que devemos reforçar a prevenção e o tratamento do abuso de substâncias, incluindo o abuso de drogas, entorpecentes e o uso nocivo do álcool. E diz que para que isso seja alcançado até 2030, a gente tem que ter um trabalho sério de avaliação da cobertura disponível de tratamento e da disponibilidade das várias intervenções, incluindo tratamento farmacológico, psicossocial, de reabilitação e segmento pós-tratamento. E aí, como que a gente pode fazer isso? Porque parece um objetivo bastante complexo e bastante audacioso. E a própria ONU tenta responder essa pergunta. Então, a gente tem esse guideline que fala qual deve ser o padrão de tratamento da dependência química. E aí fala que o padrão de o tratamento ele deve focar na necessidade de cada indivíduo e deve considerar a realidade de cada paciente. Então, a gente precisa de um trabalho absolutamente individualizado, considerando o acesso aos serviços de saúde e o suporte social, clínico e psiquiátrico. Quanto a gente pode contar com a rede de apoio social, com a família, quanto de cuidado em saúde esse paciente vai ter,
quais são as condições de cuidado de saúde mental com as quais a gente pode contar e, principalmente, como a gente está tentando frisar ao longo aí de toda a nossa apresentação, um tratamento que seja baseado em evidências. E aí, isso que pode parecer muito complexo e talvez muito filosófico, muito distante da realidade, a ONU tem um guia específico para o tratamento da dependência de estimulantes, falando de quais são as melhores práticas e as perspectivas mais promissoras. E aí ele ressalta novamente que cada intervenção ela deve ser pensada dentro de um plano terapêutico maior, que a gente não pode acreditar que uma intervenção isoladamente vai ser a solução para o tratamento da dependência de estimulantes, mas que todas elas, quando pensadas e quando colocadas em prática, que elas precisam estar integradas a um modelo de tratamento mais amplo. E aí, como que a gente pode fazer isso, né? Que parece algo tão ambicioso e tão audacioso. E, na verdade, isso já vem sendo colocado em prática em relação aos opioides. Como a gente mencionou lá no início, os opioides são um grande problema de saúde pública nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Canadá, na Europa como um todo. E por conta disso, eles já testaram diversos modelos de cuidado, diversas estratégias de atenção, e as duas que se mostraram mais interessantes são esses dois modelos, o Office-Based Opioid Treatment e o One-Stop Shop. No Office-Based Opioid Treatment, então, um tratamento de opioides baseado no tratamento ambulatorial, né, nas consultas, ele utiliza como base um gerente de caso, que em geral é um enfermeiro do serviço de atenção primária da região de moradia do paciente. Então, seria, tentando fazer um equivalente, um paralelo aqui com o Brasil, seria o enfermeiro da UBS. Ele também estimula que seja aplicada entrevista motivacional e TCC ou alguma outra intervenção psicoterapêutica, ressaltando que a TCC é aquela para a qual a gente tem mais evidência, mas que não é a única disponível e que outras podem ser igualmente eficazes e a gente só não tenha conseguido comprovar isso ainda. Esse modelo ressalta a utilização de estratégias de redução de danos, como, por exemplo, o naloxone para tratar uma overdose acidental, a troca de seringas pelo uso injetável dos opioides e a terapia de substituição com metadona, ressaltando que a terapia de substituição com a metadona ela estimula que o paciente vá diariamente ao serviço de saúde. A gente sabe que a metadona ela tem um potencial de abuso, e por isso a prática mais comum é que o paciente vá diariamente ao serviço para retirar a dose daquele dia. E com isso, essa ida diária ao serviço, ele é trazido mais para perto do sistema de saúde. A cada visita ele é mais sensibilizado para a necessidade de cuidado, e não só cuidado em relação ao seu uso de opioide, mas uma aproximação com o serviço de saúde e com o autocuidado. No serviço de One-Stop Shop, no modelo de One-Stop Shop, você tem o tratamento da dependência, das comorbidades psiquiátricas, das condições gerais de saúde, hipertensão, diabetes, dislipidemia, das infecções sexualmente transmissíveis, tudo isso em um só lugar. A ideia é que em uma parada, em uma loja só, você consiga resolver a sua vida e dar conta de todos os seus tratamentos. Geralmente, o gerente de caso nesse modelo não é o enfermeiro, mas o assistente social. E também são aplicadas e estimuladas estratégias de redução de danos e a terapia de substituição com metadona, com visitas diárias ao sistema de saúde e todas as vantagens que eu já mencionei que isso pode trazer. E aí, a grande pergunta é, por que a gente não faz o mesmo para os estimulantes? A gente tem um modelo que já foi testado para o tratamento dos opioides, que vem se mostrando muito eficaz para o tratamento da dependência de opioides. Por que a gente não coloca isso em prática para o tratamento dos estimulantes?
E aí acho que com isso a gente tem que lembrar que, para além de qualquer questão subjacente ao tratamento, política, ideológica, a gente tem que focar sempre no cuidado ao paciente. A gente precisa lembrar que a nossa motivação de trabalho é sempre o bem-estar do paciente e que, para isso, a gente talvez precise de muitas intervenções. A gente precisa ter um leque de opções de tratamento bastante amplo, sem se limitar a uma ou outra linha de cuidado, uma ou outra estratégia de tratamento, mas que a gente possa contar com toda uma gama de tratamentos que possam ser combinados de forma a atender as demandas e as necessidades desse indivíduo. E aí, por que não puxar a sardinha para o nosso lado e utilizar como terapia de substituição os psicoestimulantes, que a gente conseguiu demonstrar que tem eficácia para o tratamento da dependência, especialmente da cocaína, e que também, se a gente tem medo de que possa haver um potencial de abuso, se a gente acredita que pode haver um mau uso das medicações, por que não recuperar esse modelo das clínicas de metadona e propor visitas diárias ao serviço, né? Propor essa aproximação e esse contato com o sistema de saúde. E aí tudo isso tem que ser feito junto, tudo misturado para todo mundo. E a ideia não é essa. A ideia é que a gente possa ter um projeto terapêutico singular, como num combo de lanchonete, que a gente possa escolher quais são as opções que mais se adaptam para aquele paciente naquele momento. E que esse projeto ele possa ser revisto periodicamente, porque as necessidades, as demandas dos pacientes, elas vão se atualizando com o passar do tempo, elas vão mudando com o passar do tempo. E aí, isso que pode parecer tão complexo, tão utópico, que pode parecer tão inovador, quando a gente discute isso nos congressos, nos eventos relacionados à dependência química, parece algo absolutamente fantástico e novo, é algo que a gente já tem aqui no nosso país há algum tempo. Então, o SUS, ele propõe linhas de cuidado. E essas linhas de cuidado são fluxos assistenciais para garantir para os pacientes o atendimento das suas necessidades específicas de saúde. Através das linhas de cuidado que vão ser definidas as ações e os serviços que vão estar disponíveis para os pacientes com determinados diagnósticos, com determinadas necessidades, vão propor estratificação de risco para que a gente consiga identificar aqueles pacientes que precisam de mais cuidado nesse ou naquele momento, que precisam de mais atenção. E acho que as linhas de cuidado e acho que todo esse modelo que a gente vem propor, ele não deve ser algo rígido. Ele deve ter uma estratégia de flexibilidade em que a gente consiga avaliar qual é a necessidade do paciente e, com isso, estabelecer um fluxo e um caminho individualizado. A ideia que a gente queria apresentar era essa. A gente está aberto aí tanto para responder as perguntas agora no final da reunião, quanto por e-mail, se alguém quiser os estudos, se alguém quiser se aprofundar, tirar alguma dúvida, a gente fica aí à disposição. Obrigado. Gostaria de parabenizar a apresentação do Vitor. Aliás, apresentação de excelente nível, né? Muito tranquilo, muito didático. Também o Tiago a gente já conhece, não é? Então, ele não precisa falar que o Tiago também apresentou de forma bastante didática, não é? E realmente uma questão importante, muito bem estudada, e acho que é um paper, é uma pesquisa que vai ser muito citada, né, pela forma em que ela foi produzida e está sendo preparada, né? Acho que é um doutorado de muito bom nível e isso tem tudo a ver com a formação que o Vitor tem percorrido, né? Uma coisa que eu gostaria, Vitor, eu acho que talvez não são todos que entendem o que é um manejo de contingência. Poder dar alguns exemplos
mais objetivos, claros, né? E no nosso... E também acho que uma coisa fundamental no tratamento à dependência, isso que o Tiago estava chamando a atenção, né, das várias alternativas que nós temos, né? Eu acho muito importante ter um acordo com o paciente do que ele gostaria de fazer, não é, dentro das alternativas que se tem, porque tem que ser tailored, né? É o tipo de tratamento que não adianta você falar assim, olha, nós vamos fazer isso para todo mundo. Isso não funciona com drogas, né? Nós sabemos que intervenções elas são possíveis, que nível de evidência nós temos nas diferentes intervenções, né? Mas é fundamental esse acordo com o paciente. Como vocês colocaram, olha, não existe uma terapia específica, né? A participação da família, né? O tipo de medicação que vai ser utilizado. Então, tudo isso vale a pena, mesmo a questão dos narcóticos anônimos, né? Enfim, cada um vai buscar uma forma de lutar contra a dependência que ele tem. E eu acho que o nosso papel é oferecer as possibilidades várias dentro, né, de certos princípios éticos e de evidência científica, né? E é isso que pode resultar na eficácia do tratamento individual. Mas, obviamente, é muito importante que a gente tenha um resumo, uma síntese, né, como foi feita e muito bem preparada, do que dizem os ensaios clínicos, do que dizem os estudos, não é? No Brasil, em termos de tratamento farmacológico, em síntese, vocês recomendariam o uso de topiramato e metilfenidato ou até a combinação de topiramato e metilfenidato? Então, eu deixo essas duas coisas para vocês responderem, só para dizer que, olha, tem muita gente de Moçambique, muita gente de vários outros lugares assistindo a apresentação de vocês. Vamos lá, Vitor. Antes de o Vitor poder responder, vou deixar para o Vitor responder, mas isso que o senhor mencionou, professor, sobre ser um trabalho que vai ser muito citado, a gente está bastante impressionado com a repercussão, porque faz 40 dias que o trabalho foi publicado e já temos 4 citações. Então, acho que realmente esse é um tema que está muito quente aí na discussão e acho que tem tudo para causar bastante mudança e bastante reflexão. Bom, respondendo a pergunta do professor Jair, no Brasil, a gente tem, de fato, né, o metilfenidato. Uma outra opção também seria o Venvance, né, a lisdexanfetamina. A gente tinha um estudo de lisdexanfetamina incluído na nossa revisão, mas que não mensurou os nossos desfechos de interesse e que também não encontrou significância estatística para os desfechos que eles se propuseram a revisar, que era mais focado em medidas subjetivas de fissura. Existe agora um protocolo de um estudo que está sendo produzido na Austrália com lisdexanfetamina. Até uma das pessoas da equipe entrou em contato com a gente quando viu o paper. E aí eles parou por causa da pandemia, né? Mas eles estão fazendo um estudo multicêntrico grande de lisdexanfetamina com desfechos que, né, se interpõem com os nossos. Então, existe uma certa expectativa, porque é uma medicação que se aproxima das anfetaminas de prescrição, né? Uma proanfetamina, mas que foi muito pouco estudado até o momento, né? Então, existe um protocolo já publicado, né? Publicado acho que no BMJ, e o estudo está sendo conduzido, é uma equipe da Nadine Ezard, que é uma pessoa também, né, super bem reputada. Então, seria uma alternativa, mas dentro do que a gente tem, a gente até chegou a redigir um protocolo, né, que passou pelo comitê de ética, de uso de metilfenidato para tratamento de dependência de cocaína em doses elevadas. Isso é o mais importante, né? A gente tem que lembrar que esses indivíduos são expostos
a estimulantes, né, pela natureza da dependência química. Então, o metilfenidato ele tem um perfil mais misto entre o modafinil, que é um bloqueador do transportador de dopamina, que age de maneira parecida com a própria cocaína, e a anfetamina, que além de fazer isso, facilita a liberação. O metilfenidato ele é misto e em doses altas ele tem propriedades mais parecidas com a da cocaína, que é o que a gente busca numa intervenção, numa terapia de substituição, né? Então, sim, no protocolo a gente preconizou até 180 miligramas por dia de Concerta, né, de metilfenidato oros. E a combinação com topiramato é uma das poucas coisas, né, que a gente já tem alguma evidência, apesar de ser aquela evidência que eu apresentei com poucos estudos e tal. E na nossa prática, né, é uma medicação que funciona bem, principalmente para pacientes que têm sintomas de fissura muito expressivos. Existe um outro ensaio clínico também que demonstrou que o topiramato ele é mais eficaz em dependentes de cocaína que tem pontuação alta em scores de impulsividade do que em pacientes que têm pouca impulsividade, né? Então, aquele paciente impulsivo que está determinado a não usar, mas aí quando acontece alguma coisa ele não consegue, ele não se segura e acaba usando, o topiramato, né, por ele ter essa coisa de endereçar os estímulos excitatórios na fase fásica, né, quando o indivíduo está exposto à cocaína ou exposto a coisas relacionadas à substância, o topiramato é muito bom de conter essa reação, essa liberação exacerbada de dopamina muito excitatória. Então, o topiramato, com certeza, é uma boa alternativa terapêutica. 2 estudos incluídos na nossa revisão usaram topiramato e anfetaminas de prescrição com resultados muito expressivos. Então, como eles se dispõem a endereçar coisas diferentes, né? Um procura manter o tônus de dopamina e o outro busca mitigar o excesso de dopamina diante da exposição à cocaína, é uma combinação que é muito interessante e muito promissora. Pena que só 2 estudos fizeram isso até agora, né? O último estudo é de foi publicado em 2020, no começo, e é um estudo de prova de conceito, né? Então, eu espero que a partir dele venham mais estudos aí, mas com certeza eu acho que os 2 individualmente, em associação, são alternativas muito promissoras, principalmente diante da paucidade de intervenções que a gente tem. Acho que a gente tem uma limitação aqui no nosso país, que é o custo, né? Porque doses altas de psicoestimulantes, então, como o Vitor falou, doses altas de Concerta, e doses relativamente altas de topiramato, que são aquelas que têm alguma evidência de eficácia, acabam saindo muito caro. Então, nenhuma das 2 medicações está disponível no SUS. O topiramato até é disponível no alto custo, mas só para o diagnóstico de epilepsia. Então, acho que esse é um fator limitante importante que a gente tem. E esse protocolo que o Vitor mencionou, eu acho que vale citar, é um protocolo que está aprovado no Comitê de Ética desde 2015. Foi um protocolo que o coordenador é o professor Dartil. Então, era uma possibilidade para ser um pós-doc meu, que foi logo depois que eu defendi o doutorado, que a gente terminou de escrever esse protocolo. E a gente não conseguiu levar a ideia adiante por falta de financiamento. E acredito que hoje, que a gente tem um corpo de evidência mais sólido, tem mais publicações na área, a ideia é que para o ano que vem a gente ressubmeta uma proposta de financiamento para fazer esse protocolo andar, porque o mais difícil, que era a aprovação do Comitê de Ética, a gente teve, né? Então, tentar conseguir essa verba. O Miguel gostaria de fazer uma pergunta, professor Miguel Roberto Jorge, por favor. Bom dia a todos e parabéns aí ao Vitor e ao Tiago por essa excelente apresentação. Eu queria primeiro fazer um comentário e depois uma pergunta para o Vitor. O comentário tem a ver com o menu da lanchonete, né? Na verdade, eu acho que essa variabilidade, essa variedade de opções de intervenções possíveis, que deve ser, de uma certa forma, como a gente fala, tailored ou personalizada, ela não deveria e nem deve ser aplicada só à dependência por
estimulante, nem sequer apenas a dependências químicas. Eu acho que isso é algo que nós deveríamos considerar para qualquer paciente que, de alguma forma, estivesse sob os nossos cuidados. A gente tem que oferecer para os nossos pacientes a maior possibilidade possível a coisa mais efetiva possível para cada caso, né? E isso, obviamente, curiosamente, em relação mais particularmente a alguns tipos de transtornos, particularmente no meu modo de ver, a transtornos relacionados a dependências químicas e transtornos mentais graves, a possibilidade do paciente poder ter o que ele precisa num serviço público é muito maior do que num consultório privado. Porque no consultório privado, ou a gente está sozinho, ou a gente tem relações e ligações com pessoas em outros consultórios privados, que acaba fazendo com que o custo realmente de um tratamento que visasse oferecer o que de melhor esse paciente pudesse ter, poucos podem pagar, em verdade. É alguma coisa que sairia extremamente custosa no sentido de honorários para diferentes profissionais, de intervenções e mesmo, como o Tiago apontou, até o próprio custo, eventualmente, de medicamentos. Então, é muito curioso e interessante, mais uma vez, a mostrar a importância que a gente sempre estar lutando pelo aprimoramento do SUS e dos serviços de atenção pública no Brasil, né? Porque mesmo para pacientes de classe média, não tem condição de fazer frente a um custo de um bom tratamento em consultório particular, né? Eu tenho como prática no meu consultório, muitas vezes, encaminhar pacientes para outras pessoas. Nem sempre uma pessoa que me procura eu tomo sob os meus cuidados. Eu não sei tudo e eu não faço de tudo, né? Eu não sei tratar todos os tipos de transtorno com a mesma eficácia. Eu já não me meto mais em questões que eu acho que são quase que uma subespecialidade dentro da psiquiatria. E eu prefiro não ter esse paciente do que oferecer para ele alguma coisa que eu considero que não é a melhor que ele poderia ter. E isso tem a ver com o fato de que nós temos uma atividade que é muito limitada pelo nosso próprio treinamento, experiência e circunstâncias. Então, o menu de lanchonete realmente é uma coisa que deveria estar disponível para todo e qualquer tipo de pessoa que, de alguma maneira, nos procura em busca da melhor atenção possível para o que está acontecendo com ele do ponto de vista de um determinado tipo de doença ou de transtorno e para também as características individuais dele. Isso se aplica, no meu modo de ver, também ao uso de psicoterapia. Eu não me meto a fazer, apesar de ter tido formação psicanalítica, eu não me meto a fazer psicanálise 4 vezes por semana com ninguém, porque eu não sou psicanalista, né? Assim como eu não me meto a fazer terapia comportamental, porque nunca tive treinamento para isso. Ou seja, nós temos que ter, de alguma maneira, uma noção clara dos nossos limites, mas a gente não pode submeter o paciente a restrições por causa das nossas limitações. Ele tem que ter o que é de melhor, poderia ajudá-lo para a circunstância específica dele ou para aquele tipo de personalidade que ele, de alguma forma, representa. Esse seria o comentário. A pergunta, Vitor, é o seguinte: em relação ao manejo de contingência, que você referiu que é uma intervenção psicossocial que se mostra mais efetiva no tratamento da dependência por estimulantes, e que é uma técnica de natureza comportamental, onde você premia o indivíduo no sentido de reforçar o que você gostaria de ver repetido com frequência nele, dentro do modelo clássico das terapias comportamentais. Eu tenho uma pergunta para te fazer que eu, sinceramente, não sei se você tem uma resposta. Às vezes me parece que esse tipo de trabalho, ele culturalmente é mais bem sucedido numa população que nem a população norte-americana, da onde provém a maior parte dos estudos a respeito,
do que me parece que seria aplicável e bem-sucedido numa população com a característica de uma população latino-americana, ou mais particularmente a brasileira, que é muito mais bagunçada e menos disciplinada do que as populações anglo-saxões. Eu gostaria que você fizesse um comentário de como vocês veem essa coisa que eu estou te colocando. Quanto você acha que a gente poderia esperar resultados semelhantes aqui com uma técnica dessa, tendo em conta a variabilidade cultural, sociocultural educativa das populações anglo-saxões e latino-americanas? Obrigado. Então, só para complementar, pedir para o Vitor dar alguns exemplos de manejo de contingência, que eu acho que nem todos têm familiaridade com essa técnica. O manejo de contingência, né, é uma técnica, ela não é né, não existe um terapeuta cuja modalidade, cuja linha seja de manejo de contingência. É uma técnica que é complementar a outras, né? Então, basicamente, você oferecer um prêmio quando o teu paciente apresenta um comportamento desejado, no caso, um exame de urina negativo. Aí o que acontece, né? Uma vez que esse comportamento vai se repetindo, o indivíduo ele faz o exame, né? Comprova que não usou, você o premia normalmente com um voucher, voucher de compras, voucher até de coisas que estimulam comportamentos saudáveis, voucher de academia. E aí, à medida que o indivíduo vai conseguindo trazer os exames consecutivamente, o prêmio dele vai aumentando. Então, o voucher tem um valor no começo, depois o valor aumenta, ele vai aumentando. E aí existe, né, em todos os protocolos, um valor máximo que o paciente pode receber, que é um valor substancial, né? Tanto que um problema dos ensaios clínicos com manejo de contingência são os que eles chamam de money seekers, né? Que são pessoas que entram no tratamento para conseguir o benefício financeiro. Outra forma, né, outro exemplo seria o manejo de contingência feito com sorteio, né, fishbowl, que eles chamam, que é você tirar um papelzinho de um aquário, de uma cestinha, e a cada vez que você traz um exame negativo, você tira um papelzinho. E quanto mais você escala, né, quanto mais exames consecutivos você traz, mais papeizinhos com prêmios maiores tem naquela cestinha. Então, ele continua escalável, mas ele é escalável na chance de ganhar, não no prêmio em si. Então, você tem mais bilhetinhos premiados na cesta. E o importante é ser escalável, quando o indivíduo faz isso consecutivamente, e quando ele deixa de fazer, aí volta para o começo. Então, geralmente, esses são os mais praticados. Sobre essa adaptação transcultural, acho interessante a gente citar que o André Miguel conduziu um ensaio clínico de manejo de contingência com resultados interessantes, principalmente em retenção ao tratamento, aqui no Brasil. Então, eu acho que ele está até vendo a apresentação. Mas acho que falando em manejo de contingência no Brasil, né, claro, todos os estudos são feitos, né, os resultados são extrapoláveis para a população estudada, mas como a gente no Brasil usa muito de estudo estrangeiro, porque a gente infelizmente tem muitas limitações orçamentárias, né, acho que seria também um outro caso. Agora, as críticas ao manejo de contingência são as mais importantes aí, são que ela não endereçaria a causa subjacente da dependência e que ela traria uma motivação extrínseca que poderia, assim, não ter repercussão na motivação intrínseca do indivíduo a se tratar, né? Eu acho que, assim, por a gente ser uma cultura um pouco mais bagunçada, né, isso não exclui a possibilidade do indivíduo ser extrinsecamente motivado a ganhar um prêmio financeiro e se manter em tratamento uma vez que ele veja vantagem nisso. E se o indivíduo não tem a motivação intrínseca, se você gera a extrínseca, pelo menos ele tem um motivo para comparecer ao tratamento. Outra coisa, né, que os defensores do manejo de contingência, principalmente a Nancy Petri, né, que é a pessoa que mais publicou nisso e infelizmente faleceu ano passado por um câncer, o que ela usa como argumento para rebater isso é que o manejo de contingência ele não exclui que outras modalidades terapêuticas sejam usadas também, né? Então, assim, no Brasil a gente tem uma cultura, nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam muito mais terapia cognitivo-comportamental, aqui a gente é mais psicodinâmico.
O manejo de contingência pode ser aplicado com uma intervenção psicodinâmica paralela, sem problema nenhum, né? Então, inclusive, ele pode garantir que o indivíduo se mantenha comparecendo e possa receber a intervenção psicodinâmica dele, ou tratamento farmacológico, ou qualquer outra coisa que seja. Então, eu acho que no sentido em que há uma vantagem, uma motivação extrínseca para o indivíduo se manter em tratamento, né, seja para abstinência, seja para comparecimento, eu acho que sim. Eu acho que existe, né, uma possibilidade grande, como no estudo do André, mas claro que a gente só vai saber disso estudando. Mas eu vejo com bons olhos. Eu acho que é uma possibilidade interessante de sucesso, porque a motivação justamente é extrínseca, né? Vocês veem alguma possibilidade de estender esses resultados para a questão do crack, ou seria uma revisão totalmente diferente? Olha, eu acho que não. Assim, alguns estudos que a gente teve foram com crack, inclusive, né? O resultado mais robusto foi o estudo do Nusten na Holanda, né? Que é aquele pessoal, o Wim van den Brink, o Peter Blank, né? Um pessoal muito qualificado, que produz muito. E o estudo deles foi com pacientes com dependência comórbida de crack e opioides, né? Numa clínica de heroína, inclusive. Não é nem de metadona, era uma clínica de acetilmorfina, de heroína. Então, eu acho que os resultados a gente consegue sim ter uma extrapolação, o mecanismo farmacológico é muito parecido, né? O que muda é principalmente o que a gente busca combater com a terapia de substituição, né? O crack tem uma meia-vida ainda mais curta, um pico mais elevado e induz sintomas de fissura e abstinência com muito mais facilidade que a cocaína. Então, como a ideia é justamente endereçar isso, eu acho que o propósito da intervenção vai ao encontro aí do problema. Então, eu acho que sim, acho que dá para estender para o crack, sim. Tiago, se quiser complementar. Pessoal, temos 4 minutos ainda. Não, eu acho que claro que o crack ele tem várias particularidades, mas acho que sem dúvida nenhuma seria extrapolável e seria possível. Eu acho que com o crack, na maioria dos casos, especialmente a ideia mais recorrente do dependente de crack, a gente precisaria de uma série de intervenções antes, né? Acho que a vulnerabilidade social e todas as medidas de cuidado social, elas teriam que vir em primeiro lugar. Aquele estudo da Fiocruz, com 7.500 usuários de crack que eu mencionei, 80% disseram que gostariam de fazer tratamento, e aí foi perguntado o que é tratamento para você. E 96% disseram que tratamento é ter um lugar para tomar banho. 94% falaram que tratamento é ter um lugar onde fazer as 3 refeições. Então, certamente, essa população, tratamento é algo bem diferente do que a gente, como profissional de saúde, como psiquiatra, do que a gente tem em mente. Mas, sem dúvida, acho que é um modelo que é absolutamente adaptável para os usuários de crack. Tiago, nós vamos montar um one-shop nos programas no departamento? Eu gostaria muito, professor. Eu acho que a gente tem... Acho que no PROAD, desde sempre, a gente tenta trazer esse modelo. Então, e claro que em momentos variados, pela questão da equipe ser fundamentalmente voluntária, mas já tivemos dentista na equipe do PROAD, já tivemos infectologista, cardiologista, porque acho que todos esses cuidados em saúde, eles são absolutamente importantes. E hoje a gente tem a equipe multi toda completa. Então, temos psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermeiro, assistente social. Temos um antropólogo na equipe que faz atendimento e que sempre enriquece muito o nosso olhar para a questão da dependência. Então, a nossa meta é virar uma grande Macy's que tem tudo para as pessoas. Miguel, quer fazer algum comentário? Não, Jair, já fiz, obrigado. Eu queria só depois falar com você. Tá bom. Entendi. Tá certo. A gente conversa. Algum último comentário, pessoal?
Vitor quer dar um desfecho? Eu acho que o que fica aí da apresentação, né, é justamente que existe um corpo de evidências emergente, né, para um problema que é considerado sem solução há muito tempo, e que, embora muitos dos estudos sejam conduzidos em países do hemisfério norte ou na Austrália, né, países aí desenvolvidos, a maior parte dos problemas, né, com estimulantes se concentra em países de média e baixa renda, né? Então, eu acho que agora, assim, que a gente é muito gratificante a gente vir de um país né, um país em desenvolvimento e fazer um estudo e produzir a evidência, né? E ter um pouco de protagonismo nisso, né? Em vez de adaptar, né, modelos estrangeiros e, enfim, embora a gente tenha contado com uma grande colaboração com os Estados Unidos também. E eu acho que agora o que a gente tem que fazer, né, é procurar ver a viabilidade desse tipo de modelo, né? Acho que, como o Thiago falou e como o Dr. Miguel falou também, a gente tem existe na rede SUS um aparato que poderia tranquilamente acolher esse modelo, né? A gente não precisaria construir prédios novos, né? A gente não precisaria de uma equipe toda diferente. A gente tem no SUS um aparato interessante. A gente tem o CAPS que abre de segunda a sexta. Existe estrutura para a gente aplicar isso, né? Infelizmente, a gente não pode usar a medicação que trouxe mais evidência, mas a gente pode usar outros psicoestimulantes em dose elevada, né? Isso, os estudos com metilfenidato, apesar de não ter eram geralmente com doses baixas. Então, a gente precisaria fazer um estudo nosso também, levando em conta a população, levando em conta a grande proporção de usuários de crack, todas as variáveis conjuntas aí, então a precariedade social, né? Todas as outras coisas que a gente tem que endereçar. Mas, assim, sem dúvida, eu acho legal a gente poder trazer dados de um país em desenvolvimento para resolver um problema de países em desenvolvimento, né? E não explorar isso de um jeito que seja mais protagonista do que só trazer o modelo importado, né? Bom, gostaria de agradecer muito a apresentação, né? Nós temos aí também a possibilidade futura de realmente defender esse tipo de intervenção no SUS, né? Para a extensão dessas intervenções para a sociedade. Acho que é o nosso papel, embora haja muito preconceito hoje em relação a esse tipo de tratamento, mas o nosso papel é exatamente mostrar a possível eficácia e dar continuidade às políticas públicas, né, que elas sejam realmente, que elas possam refletir as pesquisas, as evidências científicas, né? Eu acho que esse é o nosso trabalho. Então, agradecer a todos, agradecer especialmente a você e o Thiago, agradecer a presença de todos e dizer que o canal YouTube do Departamento de Psiquiatria, ele foi lançado essa semana e que todas as reuniões clínicas, todas essas apresentações ficarão disponibilizadas brevemente. Nós já estamos aí no processo de colocar essas apresentações para todo o público. Então, obrigado, pessoal. Boa semana. Vejo-os na semana que vem. Obrigado.